Graça e paz a todos, seja bem-vindo ao canal PB Diogo Guimarães. Esse canal tem como objetivo trazer mensagens inspiradas de Deus para o seu coração, orientações saudáveis que vão fortalecer a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre como ser uma mãe de influência na vida de seus filhos. Que tipo de influência você tem exercido na vida de seus filhos? Se você quer saber como ser uma mãe influenciadora e não uma mãe que é influenciada, fique comigo que a gente vai aprender com Susana Wesley como influenciar os nossos filhos. Solta a vinheta, editor. Trap is sprung. Graça e paz, meus irmãos, novamente, seja bem-vindo aqui. Hoje o tema é muito importante. Eu acho que tem uma grande relevância para o contexto atual que a gente tem vivido nesses últimos tempos. Hoje eu quero falar com vocês sobre como influenciar os nossos filhos. Então, você que é mãe e quer saber quais atitudes você deve tomar para ser uma influência na vida de seus filhos, eu quero fazer uso de uma mulher que influenciou seus filhos de tamanha intensidade que esses meninos transformaram o mundo por causa da influência de sua mãe. Que tipo de mãe você é? E quais as influências que você tem sobre seu filho? Hoje nós vamos falar sobre Susana Wesley. Quem foi Susana Wesley? Susana Wesley era filha de um pregador puritano chamado Samuel e a sua mãe se chamava Mary. Ela nasceu em Londres em 1669. Quando criança, Susana Wesley sentava ao pé da cadeira de seu pai enquanto o observava ler 20 capítulos da Bíblia por dia. Certa vez, Susana Wesley fez uma oração e ela pediu a Deus para que o Senhor a transformasse numa luz para a Inglaterra. De certa forma, Deus ouviu a oração de Susana Wesley e ela se transformou numa luz para os seus filhos, e os seus filhos incendiaram a Inglaterra. Falando a grosso modo, muita gente deve estar se perguntando, afinal, quem é Susana Wesley, Diogo? O que podemos aprender com Susana Wesley? O que podemos aprender com essa mulher? Quais os exemplos que deveremos tomar mediante as atitudes que ela tomou ao longo de sua vida para ser uma influência na vida de seus filhos? Eu vou citar para vocês aqui 3 pontos marcantes ou 3 atitudes que definiram Susana Wesley como uma mãe de grande influência na vida de seus filhos. Susana Wesley é conhecida como a mãe do metodismo no mundo e ela plantou sua primeira semente na sala de sua casa com os seus filhos. Susana Wesley ela se casou muito nova com o pastor Samuel Wesley, que era um influente pregador. Se mudaram para a cidade de Appleworth, na Inglaterra, aonde ela passou boa parte de sua vida. Susana Wesley teve 19 filhos, isso mesmo, já imaginou uma mãe com 19 filhos? Ela teve 19 filhos e exerceu sobre todos os seus filhos uma grande influência. 2 desses 19 filhos que ela teve foram uma chama viva para a Inglaterra. Um é chamado como tição tirado do fogo, chamado de John Wesley. O outro era o poeta romântico, apaixonado e habilidoso pregador chamado de Charles Wesley. Escreveu 9.000 canções de adoração a Deus. Hoje eu quero pontuar com vocês 3 atitudes que você precisa ter, que Susana Wesley teve, que fez a grande diferença e a tornou como uma grande influenciadora na vida de seus filhos. Primeira atitude, ela transformou a sua postura dentro de casa e se tornou um exemplo de mulher de Deus. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Você pode até convencer as pessoas com as suas palavras, levar elas a chorar, mas o seu exemplo é que vai arrastar. Uma mulher que deseja, ou uma mãe que deseja ser uma influência na vida de seus filhos, precisa mudar a sua postura dentro de casa. A palavra postura significa posição. Susana Wesley se posicionou em sua casa. Ela ensinou seus filhos, quando criança, a orar, ensinou eles a ler e a escrever
só usando a Bíblia, isso mesmo. Ela também ensinou seus filhos a obedecer os mais velhos e a confessar os seus erros quando assim cometido, e os recompensava pela sua fidelidade. Então, uma mãe que deseja exercer influência na vida de seus filhos, ela tem que mudar a sua postura. Que tipo de postura você tem tomado dentro de sua casa? Susana Wesley sabia que sozinha ela não conseguiria mudar a vida de seus filhos. Então, ela usou a Bíblia como recurso e educou seus filhos usando a própria palavra de Deus. Então, uma mãe que deseja ser uma influência precisa tomar uma posição e defender o seu lar. Segundo, ela era um exemplo de mulher de Deus. Muitas mães aí, às vezes até cobra dos filhos para estarem à igreja, exerce essa função de autoridade que eles devem estar, e é muito bom isso, não é ruim. Mas se você falar e não ser um exemplo, suas palavras serão jogadas ao vento. Susana Wesley, além de tomar uma postura, ela era um exemplo de mulher de Deus dentro de casa. E por que que as mães precisam ser exemplo de mulher de Deus? Porque seus filhos são seus telespectadores. Tudo que você faz, fala e age vai refletir no caráter de seus filhos dentro de casa. Então, se você quer ser uma mãe de influência, seja um exemplo de mulher de Deus. Susana Wesley separava 2 horas do seu dia para orar e para ler a palavra de Deus. Ela separava horas do dia para conversar com cada filho individualmente e os aconselhava acerca da palavra de Deus. Susana Wesley deixou um legado de exemplo. Ela não só apenas falava, mas ela também era um exemplo de mulher de Deus. Então, uma mãe que deseja ser uma influência na vida de seus filhos precisa ser exemplo dentro de casa e um exemplo de mulher de Deus. Segunda atitude, ela era uma mulher de oração. Preste atenção aqui, nenhuma mãe terá grande influência na vida de seus filhos se ela não se enganjar numa vida de oração. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias perigosos onde o mundo, a influência errônea tem invadido os lares, levado os nossos filhos ao erro nas escolas, com os amigos, na rua, o mundo tentando ensinar um novo segmento para os nossos filhos. Mas Susana Wesley, ela venceu através da oração. Porque na segunda atitude, ela era uma mulher de oração. Para você ter ideia, Susana Wesley teve 19 filhos e ela gastava 1 hora por dia de oração pelos seus filhos. Mães de oração, filhos permanecerão de pé. Então, se você sofre com seu filho porque não te obedece, se você sofre com filhos que não entram na disciplina ou não entram na linha, cai para a estrada da oração, que você vai ver a grande ação de Deus mediante a sua oração. Então, outra coisa que a gente fala sobre oração que é muito importante ressaltar isso, que além dela separar 2 horas por dia para ler a Bíblia e orar, Susana Wesley orava com seus filhos. Além da oração, ela fazia cultos aos domingos pela manhã e à tarde com seus filhos. Esse legado que marcou para sempre a vida de John Wesley. Certa vez ele disse: "Eu aprendi mais sobre Deus com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra." Já imaginou o tamanho da influência que essa mulher teve na vida do pequeno John Wesley? Isso mesmo, mães que oram mantêm os seus filhos de pé. Susana Wesley passava horas à oração, clamando a Deus pelos seus filhos. Então, mamãe, se você quer ser uma influência na vida de seu filho, passe mais tempo na estrada da oração, pois a Bíblia diz em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. A Bíblia também diz, tudo que pedirdes em meu nome, se vocês creem, vocês irão receber. Mães que influenciam são mães que oram. O que as palavras não conseguem mudar, a oração transformará. Susana Wesley tomou uma atitude, decidiu orar pelos seus filhos e foi através da oração que o seu pequeno filho John Wesley foi incendiado e através da sua vida milhares de pessoas foram salvas porque uma mãe influenciou seu filho a ser um homem de Deus.
terceira atitude que essa mulher tomou, que teve uma grande influência na vida dos seus filhos, é que ela era uma mulher persistente. Então, se você quer ser uma influência na vida dos seus filhos, você precisa ser uma mulher persistente. Isso. Susana Wesley era uma mulher insistente. Após ela receber a notícia, ela não só teve momentos bons, viu na vida. Se a gente for fazer uma autobiografia sobre Susana Wesley, houve momentos tão tenebrosos porque ela chegou a perder 2 filhos gêmeos. Teve um fato que seu filho de 5 anos morreu e mesmo assim Susana Wesley nunca murmurou. Muito pelo contrário, ela continuou com uma fé inabalável em Deus. Então, se você quer ser uma mãe que influencia os seus filhos, você precisa persistir. Diogo, ele não me obedece, ele não aceita a disciplina. Persiste, não desista. Susana Wesley teve uma tarefa incansável. Ela permaneceu fiéis às suas convicções. Quando ela tinha 10 filhos, ela fez um propósito que para cada hora do dia que ela gastasse à toa, ela colocaria um tempinho na oração, totalizando 2 horas por dia de oração. Agora, talvez você me faça a pergunta, como uma mulher com 19 filhos conseguia separar 2 horas por dia para orar? E como ela conseguia conciliar as tarefas de casa, a educação dos filhos e ensinar eles a ler a Bíblia e a orar. Sabe como ela conseguiu concluir todas essas atividades? Porque ela passava 2 horas em oração. Então, se você quer exercer uma influência na vida dos seus filhos, seja uma mãe persistente, não desista, mesmo que a situação não esteja favorável, mesmo que o vento esteja contrário, persista, porque em Lucas 1,37 diz: para Deus não existe nada impossível. Hoje, se eu estou aqui falando para você que Deus pode transformar a vida das pessoas, eu sou um exemplo. Minha avó passou durante anos orando pela minha transformação. Teve momentos na minha vida que foi muito conturbado. Algumas pessoas chegaram a dizer à irmã Ernestina, que hoje descansa no Senhor: irmã Ernestina, seu neto qualquer hora não terá mais vida e a sua vida lhe será ceifada. A irmã Ernestina sempre orou acreditando: não, meu neto ainda será um pregador do evangelho. Então, se você está lutando pelos seus filhos, que está nas drogas, na prostituição, que não te obedece, está passando com problemas com os filhos, não se preocupa, insista, não desista, porque na hora certa Deus vai transformar os seus filhos. Amém? Se você gostou desse pequeno comentário e acha que alguém que você conheça precisa ouvir essa mensagem, então compartilha com alguém essa mensagem, porque existem muitas mães que não vê a hora de ser uma influência na vida dos seus filhos. Susana Wesley, primeiro, ela tomou uma postura diferente e se tornou um exemplo de mulher dentro de casa. Segundo, ela se enganjou na oração, porque o que a gente não consegue falando, a oração abre portas aonde não há portas. E terceiro, ela persistiu com a sua tarefa. Até antes de morrer, ela foi uma grande influenciadora. Certa vez alguém disse que John Wesley sempre vinha tomar conselho com a sua mãe, para você ter ideia de tamanha influência que aquela mulher tinha na vida de seus filhos. Então, não desista, você ainda será uma grande influência na vida de seus filhos. Se gostou, meus irmãos, ative o sininho para receber as mensagens quando eu postar novamente os nossos vídeos e também compartilhe com alguém essa mensagem. De repente, tem muitas pessoas que precisam ouvir essa orientação e quer ser uma influência na vida de seus filhos. Então compartilhe, deixe o seu comentário. E se quiser agregar alguma coisa, coloca aí no comentário que teremos o prazer de te responder. Então, o nome do nosso canal, para não esquecer, é PB Diogo Guimarães. Compartilhe com as pessoas que você gosta dessa mensagem, pois eu tenho certeza que Deus fará coisas extraordinárias. Como costume, quero fazer uma oração por você e pelos seus filhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de vir ao mundo. Para as pessoas que vão ouvir essa mensagem, tanto mães como pais, que querem ser influência na vida de seus filhos e não encontram meios corretos ou formas adequadas para exercer essa função,
entra em ação, ó Deus, trabalha na vida desses filhos e desses pais, e que a bênção do Senhor reine sobre essa família, e que a influência de uma vida cristã seja impregnada nos lares e na família, aonde essa mensagem alcançar, vidas sejam edificadas em nome de Jesus. Então, seja uma mãe de influência e não uma mãe que é influenciada. Fui!